Olá, bom, aqui é o professor Juliano, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vim aqui no evento trazer um recorte de uma pesquisa que desenvolvo falando sobre o contexto de pandemia e a formação docente. Então, o trabalho que eu trago para o evento é o impacto da pandemia no cenário da qualidade da formação de professores, vozes dos estudantes de licenciatura na URGS. Para caracterizar um pouco essa pesquisa, né, ela se vincula então ao projeto maior, a pesquisa maior, o fenômeno da qualidade social da educação superior, o contexto emergente na perspectiva da formação docente, que é coordenado por mim, perdão, e eu conto com o auxílio dos bolsistas, a Júlia, do curso de licenciatura em História, e o João Pedro, do curso de licenciatura em Física. Essa pesquisa se vincula, então, à linha temática das políticas e gestão da educação, que integra o Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação da URGS. Importante destacar que essa pesquisa, além de ter o apoio institucional, tem o apoio então, das duas agências de fomento, o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a FAPERES, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, esse recorte que eu trago aqui, esse estudo, né, o impacto da pandemia no cenário da qualidade, ele tem por objetivo tentar identificar, então, os desafios que estão presentes na consecução do que a URGS chamou de ensino remoto emergencial e com qualidade, pelo olhar, pela perspectiva dos estudantes dos cursos de licenciatura da nossa instituição. E para começar, assim, talvez seja fundamental compreender o cenário que essa discussão, que esse debate, ele vai acontecer. Então, eu estou falando então de um contexto emergente da formação de professores. Na verdade, eu falo de um contexto emergente da educação superior, apoiado pelos estudos de Morosini. É possível compreender as instituições de a educação superior em dois momentos, dois movimentos, duas arquiteturas distintas. Né? Nós temos uma primeira, que é uma perspectiva mais tradicional, que atende às demandas sociais, tem um cunho, tem a sua missão atrelada ao desenvolvimento científico, é uma instituição, uma arquitetura que prioriza o acadêmico, necessita do financiamento estatal e tem como foco a geração de conhecimento. De um outro lado, a gente tem instituições, arquiteturas institucionais mais alinhadas a uma perspectiva neoliberal, que a gente pode traduzir ainda como sendo uma. Alguns autores até apontam, né, esse formato, essa nomenclatura de uma instituição do século XXI, que tem como atendimento as demandas do mercado, especialmente a partir da transferência de tecnologia, vai priorizar a eficiência, a eficácia, se utiliza também do autofinanciamento para a gestão da instituição e de seus processos, e percebam que aqui tem uma diferença bastante clara entre esses dois modelos institucionais, que é o foco na realização pessoal, ao invés da geração de conhecimento. Então, nós temos essas duas instituições, e entre essas instituições existe um espaço. Esse espaço a gente nomina de contexto emergente. É nesse espaço que nós temos, então, o cenário da pandemia e o seu tensionamento no sentido de fazer com que surgissem novas demandas, ou seja, demandas emergentes. Então, é nesse cenário que a discussão que essa pesquisa provoca sobre a formação de professores, nesse recorte, então, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O ensino remoto na URGS, ele surge a partir então da crise sanitária da pandemia do Covid-19, o vírus SARS-CoV-2, pensando nesse atendimento da garantia educacional, né, a partir da própria Constituição aqui do Brasil, que vai falar do direito à educação. Né. Então, a Resolução 25 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade pensa, então, uma propositura de adaptação dos processos institucionais, especialmente aqueles ligados à relação ensino-aprendizagem e à manutenção dos vínculos do estudante da educação superior. Né. Então, assim, com a resolução, a URGS então nomina essa estratégia como ensino remoto emergencial. E o ensino remoto emergencial, na URGS, ele durou entre os semestres de 2021 até o 2021-2, ou seja, foram 2 anos, 4 semestres. Né? Dentre
as composituras colocadas na resolução, de uma forma bastante sintética, a gente tem, então, a indicação dos processos de ensino-aprendizagem mediados por tecnologias, a flexibilização curricular, a partir dos seus planos de ensino adaptados das disciplinas, a adequação também das cargas horárias das atividades de ensino e também, por óbvio, né, a adaptação do calendário escolar. Dentro desse cenário, emerge uma discussão bastante interessante se a gente pensar nos movimentos de qualidade que estão presentes na indicação do ensino remoto emergencial, né? E é aí que eu me debruço, né? Porque eu não estou falando de uma qualidade qualquer, uma qualidade educacional qualquer. Eu me refiro a uma qualidade da educação que tenha como fundamento uma atualização que é histórica, que é cultural, que é que é ética, que é solidária, que vai se relacionar com as políticas públicas de inclusão e também de resgate social. Eu estou falando aqui da qualidade social da educação, uma qualidade que se coloca para além dos rankings, para além dos índices estandarizados. A gente está falando aqui, né, como diz a professora Silva, numa qualidade educacional que pode ser entendida a partir de várias dimensões que são socioeconômicas, que são culturais, que também são políticas, que vão circundar os modos de viver e também as expectativas das famílias e dos estudantes em relação à educação. Pressupor uma educação de qualidade social significa lutar pelo entendimento dessa educação de qualidade social como um direito de cidadania, a gestão democrática como, a partir do seu olhar da participação efetiva nos processos, da mesma forma que nós temos a valorização dos trabalhadores da educação, do financiamento adequado em regime de colaboração dos entes federados, a integração entre essas políticas que são institucionais, mas também acabam, em alguma medida, sendo setoriais, e também a incorporação, então, dessa noção da qualidade a partir dos pressupostos e dos princípios presentes, atrelados, alinhados, conjugados à inclusão social e também à dimensão democrática. Nesse cenário, para nos ajudar na leitura do contexto, a gente tem como principais aportes teóricos Marx, quando ele fala do materialismo histórico dialético, das condições materiais, né, que suportam a construção das estruturas sociais, né, especialmente nessa relação contraditória da sua existência, né? Ou seja, é compreender esse movimento contraditório que está junto, está preso a essa dinâmica das instituições de educação superior, alinhadas também às próprias demandas da qualidade educacional. Nós temos em Bourdieu o nosso apoio, o nosso amparo nessa ideia de prática a partir dos conceitos de campo e hábitos, né? Sabendo que o campus ele produz e reproduz um hábito, e esses dois elementos eles são atribuídos a eles sentidos em contextos distintos, né? Ou seja, a partir desse olhar a gente pretende compreender esse campo da educação superior da URGS nesse recorte da formação docente. E também eu trago aqui o professor Saviani, o professor Demerval, dentro da perspectiva da pedagogia histórico-crítica, no entendimento da prática social como um elemento que ajuda a gente compreender a educação, os processos educativos, numa perspectiva de transformação para uma nova prática social. Ou seja, aprender e compreender a qualidade social da educação superior como sendo um produto integrante de uma política pública emancipatória e também inclusiva. Eu apresento aqui um desenho metodológico, né, que é mais geral da pesquisa, que vai trazer, então, a produção de dados a partir de uma abordagem qualitativa que integra pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, traz questionários e também entrevistas. O reversal teórico, por óbvio que eu já mostrei, né, se vincula fortemente aos estudos críticos na perspectiva dialética, mas a gente problematiza especialmente os conceitos de qualidade de educação, política pública, justiça social e também vulnerabilidade social. Os dados vão ser analisados na perspectiva da análise textual discursiva do professor Roque Moraes e da professora Galeazzi. Os dados que eu trago aqui nessa investigação vão se deter exatamente aos questionários, estritamente às entrevistas. Algumas entrevistas que nós destacamos aqui, que ajudam a desenhar esse panorama, especialmente no que se refere aos desafios da implementação e execução do ensino remoto emergencial. As entrevistas elas tiveram como norte, assim, para ajudar no fio condutor, o olhar aos
preceitos da qualidade social da educação. O primeiro deles é a educação enquanto direito à cidadania. Né? Então, eu estou falando aqui de movimentos institucionais que ajudam, fortalecem, são potentes para a gente pensar a emancipação dos sujeitos, a busca da autonomia, a capacidade de crítica, a leitura do mundo e também a sua participação ativa e responsável na sociedade. Né? Eu tenho aqui um trecho da entrevista do estudante do curso de licenciatura em Ciências Sociais, que ele destaca, né, que as aulas foram extremamente mecânicas, né, mas não só as aulas, também o processo de sociabilidade entre os colegas e professores. Né. No ERE, no ensino remoto emergencial, as câmeras não eram nem abertas, né, tendo a tecnologia como elemento de mediação nos processos. Né. A presença não foi obrigatória, a resolução protegia, abarcava também isso para os alunos. Né. E ele destaca que se sentiu bastante abandonado, né? Como se estivesse dentro de uma Matrix. Né? Eu achei bastante interessante a analogia que o estudante faz. Da mesma forma que o elemento da participação na gestão. Né? Essa participação na gestão atrelada aí, fortemente à tomada de decisões proveniente dos processos decisórios e o controle social, né, enquanto ferramenta de gestão. Um aluno do curso, um estudante do curso de licenciatura em História, destaca, né, que não tinha computador em casa, que usava os computadores, equipamentos da universidade para fazer os seus trabalhos, enfim, né? E no ensino remoto acabou se utilizando o celular, né? O que era bastante complicado, que já era difícil participar das aulas usando aquela pequena tela que ele tinha, considerando que o celular não tinha nem a capacidade de armazenamento, por exemplo, para baixar os slides. Imagine então participar dos processos decisórios. Da mesma forma que a valorização dos trabalhadores da educação também aparece como uma marca da qualidade social da educação, especialmente no que diz respeito às condições de trabalho. Um estudante relata, e a gente faz a relação aqui, né, que mesmo os professores da Universidade Federal, que integram a melhor carreira do magistério superior, no que se refere à valorização enquanto financiamento, né, enquanto remuneração, desculpa, davam aulas que talvez não eram condizentes com a própria proposta dos cursos e os recursos disponíveis. Como ele mesmo diz, né? Entregavam um tipo de aula que não nos ajudava em nada. E pensando nos desafios a partir desse lugar do estudante, as entrevistas destacam algumas dimensões para pensar esses desafios, como a dimensão cultural que vai explorar esse cotidiano presente no espaço institucional, alinhado a essa cultura institucional que é repleta de influências e tensionamentos de toda ordem. Da mesma forma também que a dimensão institucional, mais especificamente no que diz respeito à gestão dos processos educacionais, como esse instrumental de efetivação de políticas, de ações, de planos, né, à luz, obviamente, da qualidade educacional. Também é destacada a dimensão social, que relaciona a qualidade social da educação com a condição de vida dos sujeitos, articulando ainda os objetivos educacionais, né, dos indivíduos, né, desses futuros professores. E como último desafio, vão ser aqueles atrelados a uma dimensão política, que por sinal é a dimensão que mais se destacou, pensando na qualidade como um construto que une a justiça social e também a participação, ou seja, elementos fundamentais para a gente pensar processos de emancipação humana. E claro, né, não podendo desvincular dessas políticas institucionais de fomento à qualidade da educação. Algumas considerações importantes que eu destaco aqui é a necessidade de se estudar o período pandêmico com mais profundidade, pensando nos seus impactos e desdobramentos, além de pensar nessa emergência desse novo paradigma educacional na e da formação de professores a partir da pandemia de Covid-19, o que desdobra numa necessidade de compreender esse fenômeno também pelo olhar do estudante, né, que foi fruto e produto desse momento da história. Além, claro, né, de estudos que focalizem esforços na qualidade social da educação dentro de um cenário de desigualdades e vulnerabilidades, especialmente, né, em cursos que formam professores e no cenário brasileiro. Essas são as principais referências do trabalho. Muito obrigado. Aqui a foto da nossa equipe, eu, o João e a Júlia.
Nosso muito obrigado.